Então, o nosso próximo conteúdo do segundo ano é sobre NOx. O que é NOx, né? NOx, ou também chamado de número de oxidação, é um número com carga positiva ou negativa que indica se um determinado átomo está com deficiência ou maior quantidade de elétrons quando estabelece uma ligação química. Quando o NOx é positivo, indica que o átomo está com deficiência de elétrons. Quando o NOx dá negativo, indica que o átomo está com maior quantidade de elétrons. Que vocês lembram, no primeiro ano a gente estudava lá os íons, né? Quando a carga era negativa é porque você tinha ganhado elétron, e quando a carga era positiva é porque você tinha perdido elétron, então estava com deficiência de elétron. Então, para que serve o NOx, né? O NOx ele serve para vocês estudar a oxirredução. O que é essa oxirredução? Um exemplo simples do dia a dia é a fotossíntese, que é realizada pelas plantas, onde as moléculas de clorofila ela absorve energia solar e transforma gás carbônico e água em glicose e gás oxigênio, que é essa transformação química aqui. Quando você calcula o NOx, você observa que vai ter um processo de oxirredução. O que é oxirredução? Que algum elemento perdeu elétrons e o outro ganhou para que todo mundo se estabilize. E para calcular esse NOx, né, para depois a gente estudar o que é oxirredução, quais são os processos, como que se dá esses processos, então eu preciso entender o que é NOx e como que eu posso calcular. Então, existem algumas regrinhas básicas, né, ou seja, existem alguns NOx que são fixos, que ajudará você a encontrar o NOx de outros elementos da tabela. Então, por exemplo, os NOx do hidrogênio, a tendência dele é ser sempre mais 1. O NOx do oxigênio, a tendência dele é ser sempre menos 2. O NOx dos elementos dos metais alcalinos, quem são os metais alcalinos? Aqueles da primeira coluna da tabela periódica, que é a família 1A. Ele é sempre mais 1, e esses aqui são os elementos que compõem os metais alcalinos. Os alcalinos terrosos, que é da família 2A, o NOx dele é sempre mais 2. Então, aqui são alguns NOx fixos que vai ajudar vocês a encontrar o NOx de outros elementos. O NOx dos halogênios, que é a família 7A, é sempre menos 1. Tem algumas tabelas que é também chamado de 17A, né? A substância simples, o que é substância simples? Aquela que é formada pelo mesmo elemento, o NOx dele é sempre 0. E a substância composta, que é aquelas que são formadas por 2 ou mais elementos, a soma dos NOx tem que ser sempre 0. Os íons monoatômicos, ou seja, aquelas que têm cargas iônicas, né? O NOx é a própria carga. Então, se unir os íons for simples, né? Formado por um elemento só, o NOx é sempre a carga. E os íons compostos, a soma do NOx é igual à carga. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês entenderem e depois conseguir fazer os exercícios. Então, aqui temos aqui, ó, o cálcio, né, ou sódio, que é o Na, só que ele é um íon monoatômico. Por quê? Porque ele tem essa carga mais 1. Então, qual que é o NOx dele? O que a gente teve aqui escrito? Íons monoatômicos, ou seja, íons que só têm formado por um elemento. O NOx é a própria carga. Então, o NOx daqui é sempre mais 1. Aqui é o N2, né? Que é o nitrogênio, tem 2 nitrogênios. Qual que é a regrinha? Ele é uma substância simples porque ele é formado de um mesmo elemento. Então, o NOx dele vai ser igual a 0. Aqui é o O2, é 2 oxigênio, mas é do mesmo. Então, cai nessa regra, substância simples. Então, o NOx é igual a 0. Esse aqui é o oxigênio, só que ele está com a carga iônica menos 2. E ele é só oxigênio, então ele é um íon monoatômico. Então, o NOx vai ser a própria carga, que é menos 2. Aqui nós temos o amônio, né? NH4. Ele é uma substância composta, né? Iônica também. Então, o NOx, a soma dos NOx tem que ser igual à própria carga. Quem que nós conhecemos aqui? De todas essas regrinhas, vocês podem observar aqui, eu só conheço o NOx do hidrogênio. Então, eu vou chamar esse aqui de X. E esse aqui, eu tenho quantos hidrogênios? 4. Então, 4. E cada hidrogênio vale mais 1. Então, aqui vai dar mais 4.
Então, se eu colocar aqui, ó, vai ficar x mais 4. O que a gente fala? Que ele é igual... Íons compostos, a soma do NOx é igual à carga. Quem é a carga? Mais 1. Então, vai ficar igual a 1. Então, x vai ser igual... O 4 tá positivo, passa pra cá, negativo. Então, x vai ficar 1 menos 4. X vai ficar igual a menos 3. Quem que era o x? O nitrogênio. Então, logo, o NOx do nitrogênio vai ser igual a menos 3. Esse aqui é uma substância composta, que não tem carga iônica, nada. Então, é só você usar que conhece. Quem você conhece? O NOx do carbono ou o NOx do hidrogênio? Do hidrogênio, que é sempre mais 1. Como eu tenho 4 hidrogênio, o total vai dar mais 4. Se ele é uma substância composta, o que a gente tem? Não iônica, né? A soma dos NOx é sempre 0. Então, aqui o resultado tem que dar 0. Qual que é o número que eu coloco aqui para o resultado dar 0? Só se for menos 4. Então, o que eu tenho? Que o NOx do carbono é menos 4 e o NOx do hidrogênio é mais 1, porque é a soma que deu mais 4. Aqui, eu tenho uma substância composta. O que eu sei? Que a soma de todos os NOx aqui tem que ser igual a 0, porque ele é uma substância composta não iônica. Então, quem que eu conheço? Agora nós olhamos. NOx do oxigênio é sempre menos 2. Aqui eu tenho quantos oxigênio? 3. Então, cada um valia menos 2. E menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. O cálcio, ele é de qual família? Depois vocês podem usar a tabela periódica para resolver. Coloquei aqui só para ficar mais fácil, dos alcalinos terrosos, tá vendo? Alcalinos terrosos, o NOx dele é sempre mais 2. Então, o cálcio aqui vale mais 2. O que eu sei? Que a soma dos NOx tem que ser igual a 0. Que número que eu vou colocar aqui no meio para que tudo dê 0? Eu tenho que colocar mais 4. Porque mais 2 com mais 4 é 6, menos 6 deu 0, porque ele é uma substância composta não iônica. Então, se eu perguntar para você, quem é o NOx do carbono? Mais 4. Quem é o NOx do cálcio? Mais 2. Quem é o NOx do oxigênio? Menos 2, que aqui deu menos 6, porque o total é 3. Aqui, de novo, né? É uma substância composta não iônica, porque ela não tem cargas em lugar nenhum. Então, a soma de todos os NOx aqui tem que dar igual a 0. Quem eu conheço? O NOx do oxigênio, que a gente viu lá atrás, que é sempre menos 2. Só que aqui tem 3, então vai ficar menos 6. Quem mais que eu conheço? O NOx do hidrogênio, que é sempre mais 1. Só que aqui eu tenho quantos hidrogênio? 2. Então, o total vai ser mais 2. O que eu sei? Como ele é uma substância composta não iônica, a soma tem que dar 0. Então, que número que eu vou jogar aqui no meio? Mais 4. Então, o NOx do enxofre, né, que é o elemento central, é mais 4, que era o desconhecido do meu elemento químico. Aqui, de novo, eu conheço o NOx do oxigênio, porque ele é fixo, é sempre menos 2, e menos 2 vezes 3 vai dar menos 6. Eu conheço o NOx do hidrogênio, que também é fixo, que é sempre mais 1, então mais 1 vezes 2 vai dar mais 2. Quem eu não conheço? O NOx do carbono. É uma substância composta, sim. É uma substância composta, não iônica, né? Então, eu sei que a soma tem que dar 0. Pensando assim, que número que eu jogo aqui no meio para que tudo dê 0? Mais 4. Então, o único NOx que eu não conhecia era o do carbono. E eu descobri que ele é mais 4. Aqui, de novo, quem eu conheço? Conheço o NOx do hidrogênio e conheço o NOx do oxigênio, que é sempre menos 2. Menos 2 vezes 6 vai dar menos 12. Aqui vai ser sempre mais 1. E aqui tem 2, então vai dar mais 2. O que eu sei? É uma substância composta, que não tem cargas, então a soma tem que dar 0. Então, aqui no meio, que número eu vou jogar para que tudo aqui dê 0? Mais 10.
Porque mais 10 com mais 2, 12, 12 menos 12, 0. Só que eu quero descobrir o NOx do carbono, mas quantos carbonos eu tenho aqui? 2. Então, o total aqui dá mais 10. Porém, eu tenho 2. Então, isso significa que cada um vale mais 5. Então, se eu precisar escrever, eu vou escrever NOx do carbono é igual a mais 5. E não mais 10, porque aqui a quantidade de carbonos é 2. Então, quando eu divido o NOx, vai dar mais 5 cada um. Para finalizar, eu conheço o NOx do oxigênio, que é menos 2, e menos 2 vezes 4 dá menos 8. Conheço o NOx do hidrogênio, que cada um é mais 1, então aqui vai dar mais 2. E como é uma substância composta, que tem que dar 0, então aqui vai dar mais 6. Como ele elemento está sozinho, não precisa fazer a divisão. Então, se eu vou colocar o NOx do enxofre é igual a mais 6. Aqui nesse aqui, para esse caso, o NOx do enxofre é igual a mais 4. O NOx do carbono é igual a mais 4. O NOx do carbono, aqui, ele é igual a menos 4. Então, observa, existem alguns elementos que o NOx é fixo e outros elementos que o NOx vai variar, depende com quem ele está fazendo a ligação. Então, finalizei aqui a explicação. Se alguém ficar com dúvida, é só me chamar no privado no horário de aula, tá bom? Bom estudo e façam as atividades. São simples, né? Relacionados justamente a esse conteúdo.